venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido, pela expositora Juliana Maxud, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, meus amigos queridos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Quanta alegria estarmos juntos novamente. Uma boa noite a todos. Recebam o meu abraço, o abraço do Centro Espírita Luz e Verdade e a minha gratidão por novamente estarmos juntos estudando a doutrina dos Espíritos. Muito, muito obrigada de coração. E hoje nós fomos convidados para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 22, lá nas Instruções dos Espíritos, que tem por título Se fosse um homem de bem, teria morrido, pelo espírito de Fénelon. Mas antes de conversarmos, de estudarmos sobre o tema da nossa noite, nós vamos fazer a leitura de uma página, fazer a nossa prece e aí sim vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, a leitura é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós escolhemos esta página que se chama Purificação Íntima. Está lá em Tiago, onde ele fala assim: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Porque nos convida a uma reflexão muito íntima, nos convida a essa reforma íntima que nós necessitamos e que está no estudo da nossa noite. Tem tudo a ver com o estudo da nossa noite. Então vamos fazer a leitura. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Seria muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento. No recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. E aí vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao Pai maior de amor e bondade, para fazermos a nossa prece, agradecendo pela oportunidade do conhecimento, do estudo, de estarmos juntos, apesar de ainda um pouquinho longe, mas que podemos, contudo, fazer esses estudos, buscarmos a nossa renovação, a nossa transformação, buscarmos, Senhor, abraçar as tarefas que nos chegam com muito amor, com muita esperança de novos rumos para toda a humanidade. Que sejamos estes tarefeiros que o Senhor espera de nós, aptos ao trabalho, preparando-nos a cada novo dia, a cada novo amanhecer, para as tarefas que nos surgem, para as tarefas que podemos abraçar e fazer o nosso melhor. Então, Senhor, que Tu possas estar conosco em todos os momentos, nos acalentando, nos abraçando e nos renovando a fé e a esperança,
para dias que estão no porvir. Dá-nos licença para começarmos o estudo da noite de hoje, envolvidos na tua doce e serena paz, Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora sim, nós vamos falar um pouco sobre o tema da noite de hoje. E se fosse um homem de bem, teria morrido. É uma frase bem corriqueira. Quem de nós ainda não escutou? Né? Muito difícil não termos escutado essa palavra sair da boca de alguém ou da nossa própria boca. Né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Homens bons morrem cedo, homens maus demoram para morrer. Fenelon aqui vai nos falar sobre o sentido da vida. E se nós não compreendermos o sentido da vida, iremos sempre questionar a justiça divina. Então, para começarmos a compreender essa blasfêmia, como nos diz Fenelon logo no começo da sua mensagem, né? Se nós não buscarmos essa compreensão sobre o sentido da vida, será muito difícil compreendermos, né? Esse tipo de colocação, né? Quando ouvimos de alguém. Ou quando nós mesmos falamos, né? Sem nos determos realmente no sentido daquilo que estamos dando, né? No sentido daquilo que estamos falando. Porque a justiça divina, ela é muito diferente da justiça que nós compreendemos, do julgar, condenar ou absolver, condenar ou absolver, né? E ali a justiça está feita. A justiça divina é muito diferente, né? Ela vai muito além dessa condenação ou dessa absolvição. Né? Deus, ele é nosso Pai, é o nosso Pai maior, Pai de amor e de bondade. Então, todos nós fomos criados por Ele para o amor, para a felicidade, né? Para podermos progredir, para alcançarmos essa felicidade plena. E nenhum de nós foi criado para o sofrimento. Então, nós precisamos ter isso bem claro em nossos pensamentos. Somos filhos da luz, filhos do amor, filhos de um Pai de amor e de bondade, que quer o melhor para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. E aí Joana de Ângeles nos diz assim: somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. E quando ela nos fala isso, somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, nos mostra um campo muito maior, né? Um campo muito mais aberto, onde nós temos que trabalhar para progredir, onde nós temos que usar os instrumentos do amor, da bondade, da benevolência, da caridade, da fraternidade, para trilharmos no caminho, dando utilidade à nossa vida, né? Usando essa utilidade para um bem muito maior, para o bem de todos. Então, ela vai nos fazer perceber que o sofrimento, ele é o resultado das nossas escolhas, do caminho que nós escolhemos tomar, daquilo que nós escolhemos fazer ou não fazer, né? E a dor vem como uma advertência, como um chamado de atenção, né? Para nós, por conta dessas nossas escolhas, de fazermos ou deixarmos de fazer, né? De seguirmos ou deixarmos de seguir. Para que nós possamos prestar atenção no que nós necessitamos mudar para encontrarmos o caminho do progresso, o verdadeiro caminho do progresso, ou para reencontrar esse caminho. Porque muitas vezes estamos nesse caminho, acho que isso acontece com todos nós, né? Estamos no caminho e aí vamos por atalhos, nos desviamos pelas facilidades, por chamados que nos pedem mais atenção, né? Que nos chamam mais a atenção. E aí, num determinado momento, nós percebemos os desvios, percebemos que estamos incorrendo em falhas, em erros, e aí tentamos retornar para aquele caminho. Então, nós reencontramos o caminho do progresso e assim vamos seguindo. Claro que respondendo por tudo aquilo que escolhemos, por tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, né? Então, nesse contexto, o amor, ele vai ser o alimento da nossa alma, né? Porque o amor vai alimentar a alma de cada um de nós. E o trabalho no bem é um dos caminhos para encontrar esse amor. É o amai-vos uns aos outros, né? É o amai-vos uns aos outros que nos faz exercitar a caridade, a benevolência, o perdão, tão importante, né? Perdoarmos e sermos perdoados. A fraternidade. É quando nós buscamos fazer o bem
por amor ao bem, fazer o bem por amor ao bem, nos aproximando do nosso Pai de bondade, do nosso Pai de amor, desse Pai que quer bem a todos os seus filhos. Então é fazer o bem por amor ao bem. Isso vai nos aproximar do nosso Pai maior e, em consequência disso, nós vamos estar exemplificando o amai-vos uns aos outros, né? Exercitando a caridade, a benevolência, o perdão, a fraternidade, né? A perseverança, por que não a perseverança? De dias que serão melhores porque nós faremos o nosso melhor para que eles assim possam acontecer, né? Então, lembramos daquela passagem do Evangelho: não amealhei tesouros que as traças corroem e que os ladrões roubam, né? Amealhei os tesouros do céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração, nos disse o Mestre Jesus, né? Então, Jesus, ele vai nos colocar em primeiro lugar que nós temos que buscar o reino de Deus, né? A justiça de Deus. Essa sim é a verdadeira justiça, que tudo mais lhe será dado por acréscimo, né? Quando nós buscamos a verdadeira justiça, quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, tudo mais nos será dado por acréscimo, porque aí nós estaremos dentro dessa lei de amor que o nosso Pai nos convida todos os dias quando nós despertamos, né, para um novo começo. Então, a compreensão da justiça divina, ela nos leva à compreensão do sentido da vida. E quando nós percebemos o sentido da vida, nós não mais falaremos, né, como nos diz Fénelon, que se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque nos leva a compreender esse entendimento de que nós não podemos julgar ninguém, porque nós não sabemos o que a criatura realizou ou o que ela deixou de realizar. Nós não sabemos os seus motivos atuais para tal comportamento, a sua bagagem milenar e o que ela traz até aqui. Então nós vamos compreender que não devemos julgar, porque nós também não gostaríamos de sermos julgados. Porque assim como nós não sabemos das verdadeiras intenções, ou da bagagem milenar, ou dos motivos que levaram a criatura a tal comportamento, o outro também não sabe o que nos levou a um determinado comportamento, a uma determinada decisão. Então nós não devemos julgar, nós não devemos condenar, nós não devemos fazer a justiça como nós achamos que ela deve ser feita, né? Nós devemos, acima de tudo, compreender que somos todos irmãos. Quer queiramos ou não, somos todos irmãos e precisamos parar de julgar e condenar os outros, para que também não sejamos julgados e condenados. E se assim somos, julgados e condenados, não façamos o mesmo, porque não gostaríamos, né, que fizessem conosco. E aí nós lembramos do exemplo maior do Mestre Jesus, lembramos lá do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos narra a vida de Jesus desde o seu nascimento. Aqueles que não leram, fica aí a dica de leitura de uma belíssima obra. E aqueles que já leram, se puderem reler, né, também é muito bom, porque nas releituras nós observamos pontos que na primeira vez acabaram por passar, né, sem a nossa percepção mais minuciosa. Então, Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, na obra, ele narra para a gente a vida de Jesus desde o seu nascimento. Logo no início, ele nos lembra que Jesus é o nosso guia e modelo, né? Nosso guia e modelo da humanidade. E que Jesus veio para nos mostrar o caminho que nós devemos construir para alcançarmos a felicidade, a verdadeira felicidade, né? Lá os tesouros acumulados no céu, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam, né? Por isso nós fizemos essa leitura da passagem um pouquinho mais atrás, mas porque Jesus veio nos mostrar o caminho que nós devemos construir para buscarmos essa verdadeira felicidade. E aí percebam, Jesus ali, ainda, né, no livro Boa Nova, a gente entende que ele nasceu na simplicidade da manjedoura, mostrando para todos que ser um homem de bem, que para ser um homem de bem não é necessário nascer com pompas, com ostentação. Para ser um homem de bem é necessário optar, é uma opção do espírito.
Não importa onde nasceu, nem como nasceu. O que importa é o bem que traz em si, ou o bem que se permitirá desenvolver, né? Então, é uma opção do espírito, é uma opção de cada um de nós. Trabalhar o bem que existe em nós, desenvolvê-lo, para que nós possamos trabalhar esse homem de bem que há dentro de nós, né? Que existe dentro de nós. E aí, uma vez, perguntaram a Divaldo, né, qual era o segredo de uma vida longa. E ele disse assim: vida longa é sinônimo de agenda cheia no trabalho do bem. Muito bacana, né, essa resposta de Divaldo. E ele ali pode falar por experiência própria, porque a agenda cheia, né, é para desenvolver o trabalho do bem. E ele faz isso diariamente, né, até hoje, ao longo já dos seus 90 e tantos anos. Então, esse é o sinônimo da vida longa. É a agenda cheia no trabalho do bem. Então, que nós possamos fazer como Divaldo, seguindo esse grande exemplo, né, de Divaldo, que está aqui entre nós, trabalhando, né, até hoje, no seu melhor a cada dia. Então, precisamos compreender a razão da vida na Terra, porque a partir daí nós conseguiremos entender a verdadeira justiça, que é a justiça divina. Porque quando não acontece essa compreensão, né, da verdadeira razão da nossa vida aqui na Terra, nós vamos dando corda para as amarguras, nós vamos dando espaço para as tristezas, nós vamos dando chance para a falta de esperança. E isso nos leva por um caminho muito perigoso, por um caminho que nos vai guiar pelo desânimo, né, pela falta de confiança, que vai nos deixar não só entristecidos, mas também amargurados. E isso não faz bem, né, para nenhum de nós. Então, nós precisamos dar sentido à vida. Nós precisamos compreender o sentido da vida, trabalhando pelo bem e para o bem, para que essas situações que nos chegam não nos causem amargura, tristeza e desânimo, né? Não nos deixem faltar a esperança. Quando nós trabalhamos no bem, pelo bem, nós conseguimos passar por essa mudança profunda, essa mudança que precisa acontecer dentro de nós. E essa mudança que precisa acontecer dentro de nós, nós vamos dar o nome de reforma íntima, né? Qual de nós ainda não ouviu falar sobre a reforma íntima? Em vários estudos nos centros, em várias palestras, qual de nós ainda não parou para ouvir sobre a reforma íntima? Porque nós trazemos em nós uma trajetória evolutiva, né? Como nós dissemos anteriormente, nós não conhecemos a trajetória do outro, mas nós podemos ter uma ideia da nossa própria trajetória, né? De acordo com os nossos gostos, com as nossas tendências, com as nossas falhas. Nós vamos tendo uma ideia do que somos, né? Do que já conquistamos e do que ainda precisamos conquistar. Nós não mascaramos isso para nós. Nós sabemos. Muitas vezes, é claro, nós temos dúvidas, porque ainda oscilamos muito, né? Ainda somos muito inseguros. Mas a partir daquilo que nós decidimos para nós, das escolhas que nós fazemos, nós vamos traçar, né, um caminho para o bem ou para o mal viver, né? Que nós vamos trilhar nesse caminho do progresso ou não. Então, a partir das nossas escolhas, a partir dessa reforma íntima que nós buscamos fazer, porque são transformações diárias, elas não acontecem de uma única vez, nem são rápidas, né, da noite para o dia, elas são um processo natural, elas acontecem naturalmente. À medida que nós vamos nos conhecendo, vamos tendo mais segurança e vamos conseguindo, então, traçar esse bem viver, né, deixando o mal viver para trás. E aí trilhando nesse caminho do progresso, para que ele possa acontecer naturalmente. E essa reforma íntima vai nos ajudar e muito nesta compreensão sobre o sentido da vida, porque é a partir dela que nós vamos saber quais os verdadeiros valores que nós já trazemos, esses valores espirituais, esses valores morais que nos acompanharão por todo sempre, como espíritos milenares que somos.
Então, nós precisamos compreender que na lei de Deus não existe a injustiça. Na lei do nosso Pai não existe a injustiça. Nós somos responsáveis pela nossa semeadura e, em consequência, pela nossa colheita. Né? Está lá na parábola do semeador. Nós não podemos esquecer jamais que somos responsáveis por aquilo que semeamos e, consequentemente, por aquilo que iremos colher. Então, quando Jesus nos convida a essa reforma íntima, é porque Ele sabe que nós temos essa oportunidade nas nossas mãos. Nós trazemos, como já dissemos, né, esse germen do amor, né, esse germen do bem, da busca pela felicidade dentro de nós. Mas precisamos trabalhá-lo, precisamos desenvolvê-lo. E aí essa reforma íntima será importantíssima para que nós assim façamos. Porque nós somos espíritos em evolução. Falando um pouquinho de reforma íntima, né? Nós somos espíritos em evolução. Nós precisamos transformar pensamentos e atitudes, porque a partir daí nós vamos nos transformar, nós vamos nos reformar. Reformar-se intimamente significa buscar essas transformações para que o progresso aconteça, né? Seguir pelo caminho do trabalho e do amor. É muito interessante, nós lembramos aqui Jesus no seu Calvário, né? Já sendo crucificado, depois que muitos o abandonaram e ali permaneceram João e Maria, sua mãe, né? Ele olha para os dois e fala que mãe, aí está seu filho, falando de João, e filho, aí está sua mãe, falando de Maria, né? Que eles ali continuariam o seu trabalho na terra. O tempo de Jesus já era aquele. Ele retornaria ao plano espiritual, né? Mas que Maria e João continuariam o seu legado, continuariam o seu trabalho de amor pela terra. E assim eles fizeram. Então Jesus, mesmo crucificado, mesmo ali no seu Calvário, já quase retornando à pátria espiritual, ele ainda tem tempo, por tanto amor que tinha e que tem por nós, de falar a Maria, sua mãe, e a João, seu apóstolo, que continuassem o seu trabalho ali na terra, levando a lei de amor e de bondade para todos os povos, para todos aqueles que quisessem ouvir. E aí nós buscamos cada vez mais compreender a justiça divina, para que cada vez mais possamos compreender o sentido da vida, que é crescer, amadurecer e progredir, sem julgar, sem condenar, né? Dando a oportunidade que cada um merece ter, porque cada um faz as suas oportunidades, cada um faz por merecer essas oportunidades pelo nosso Pai de amor e bondade. Continuando sobre a reforma íntima, nós dissemos que reformar-se intimamente significa buscar essas transformações para o progresso, né? Para o progresso dentro desse caminho do trabalho, dentro desse caminho do amor, usando o nosso potencial para que possamos florescer, para trabalhar o que há de melhor em nós, o que existe de melhor em nós, fazermos as nossas conquistas espirituais. E aí nós lembramos daquele equilíbrio que nós falamos entre o intelecto e o moral, né? Buscar o equilíbrio da balança entre a intelectualidade e a moral é o que nós necessitamos fazer, não só individualmente, mas também coletivamente. Quando nós falamos coletivamente, nós falamos de uma união, de uma aliança, né? De uns com os outros, olharmos juntos na mesma direção. Isso sim, né? É olharmos pelo bem maior, trabalhando o instrumento do amor que temos em nós, para que possamos fazer um bem maior a todos, a uma coletividade, onde grandes tristezas podem ser evitadas. Quando nós procuramos fazer o bem, grandes tragédias, grandes tristezas podem ser evitadas, né? Coletivamente falando. E individualmente falando, evitaríamos também tragédias e tristezas pessoais, com toda certeza, né? Que aconteceriam em nosso íntimo, em nossas vidas. Mas se buscarmos esse equilíbrio entre a intelectualidade e a moralidade, nós vamos perceber que
as tragédias e as tristezas vão se distanciando de nós, tanto individualmente quanto coletivamente, porque nós vamos buscando trabalhar de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, né? De acordo com os exemplos que o nosso Mestre nos deixou. E aí desenvolver a intelectualidade e a moralidade juntas vai trazer esse equilíbrio, né? Vai nos mostrar como esse equilíbrio pode nos ajudar nessa busca pelo entendimento, pela compreensão do sentido da vida. E aí nós fomos buscar um exemplo muito conhecido de todos, que é Allan Kardec, né? Allan Kardec, ele trazia esse equilíbrio tanto no intelecto quanto na moral, né? Porque ele era um homem do intelecto, poliglota, professor, estudioso, era um homem da ciência, um homem de ciência, né? Não à toa teve esse compromisso, abraçou essa missão de ser o codificador da doutrina espírita, né? Mas usou todo o seu conhecimento intelectual junto da sua moralidade, porque ele fez o certo de acordo com o que ele tinha de conhecimento, né? Ele conseguiu construir e desenvolver a base da doutrina espírita para nós. Olha aí, fazendo o certo com o conhecimento adquirido. Então, ele conseguiu equilibrar essa balança entre a intelectualidade e a moralidade. É claro que ele teve a ajuda dos espíritos superiores, mas por merecimento, porque ele fez por onde. Ele teve todo esse amparo porque usava o seu conhecimento para fazer o certo, para fazer o bem. E nós também temos todo esse amparo da espiritualidade, quando nós assim nos colocamos a esse serviço, de fazer o que devemos fazer, o que é certo, né? Aquilo que vai nos ajudar na condução da nossa caminhada de progresso. Então, nós temos todo esse amparo, nós temos toda essa ajuda. Nós jamais poderemos duvidar disso, né? Mas, como nos disse aqui Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala aqui para a gente, no finalzinho do terceiro parágrafo, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal e ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício, né? Como Emmanuel nos coloca aqui, elevação de si mesmo, autodisciplina, tudo isso faz parte dessa reforma íntima. Tudo isso está dentro desse contexto a que somos convidados, né? Porque nós necessitamos ainda trabalhar tudo isso em nós, para que nós não caiamos novamente em dizermos palavras erradas, em sair da nossa boca expressões que não são gratas, que não fazem o bem, que não ajudam a cultivar o bem, nem para nós, nem para aqueles que estão à nossa volta, né? Então, quando nós buscamos essa autodisciplina, quando nós começamos a exemplificar no nosso dia a dia, é porque nós estamos amadurecendo, é porque nós realmente estamos compreendendo o sentido da vida, que nós não estamos aqui para julgar e condenar ninguém, assim como não queremos ser julgados e condenados, que nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, assim como não queremos que apontem o dedo para nós. Nós estamos aqui num bem muito maior, para um bem muito maior, para um ideal muito maior, tanto coletivo quanto individual. Nós estamos aqui para compreender o sentido da vida e, a partir daí, teremos essa compreensão de que a vida que estamos, né, na nossa atual jornada é o instrumento que nós temos para evoluir, é o instrumento que nós temos para progredir. Então, façamos dessa chance a melhor que pudermos, o melhor que pudermos, né? A melhor porque temos que aproveitar essa oportunidade da vida, e o melhor, que é o melhor de nós, de cada um de nós, em prol do nosso trabalho, em prol do nosso próximo
e de tudo aquilo que levamos conosco, né? Porque isso é muito importante. Então, quando nós colocamos nessa balança equilibrada moralidade e intelecto, é porque nós conseguimos fazer o certo para fazer o bem. Usamos do nosso conhecimento para fazer um bem maior, né? A balança equilibrada vai nos levar para esse avanço, para o avanço no caminho do progresso. E isso é muito importante. Isso é importantíssimo para todos nós, porque só assim nós teremos condições de analisarmos tudo aquilo que necessitamos ainda modificar em nós. A reforma é isso, é esse convite à transformação, que, como já dissemos, não é rápido, não é da noite para o dia, é um processo natural, é um processo gradativo, aos poucos, porque são conquistas espirituais que vão nos levar ao aperfeiçoamento moral. E a partir daí, nós vamos compreender realmente por que estamos aqui hoje, né? Vestidos de um corpo físico, para trabalharmos, para fazermos o bem, perdoando, fazendo a caridade, trocando auxílio com o nosso próximo, com pensamentos elevados, com condutas, né, morais que são ligadas ao trabalho no bem. Então, tudo isso nos fará, nos conduzirá a esse novo caminhar, a esse novo olhar e a esse amadurecimento do espírito, porque é esse amadurecimento que vai nos permitir acordar num novo dia e reescrever numa nova folha de papel em branco, né, com um lápis na mão, tudo aquilo que desejamos fazer de melhor, tudo aquilo que precisamos fazer de melhor. Então, ficamos encarnados o tempo que for necessário para o nosso progresso, naquela oportunidade que nos foi dada. E retornamos ao nosso lar, à nossa verdadeira morada, a pátria espiritual, no tempo que foi escrito para nós. Não duvidemos, tenhamos a certeza de que realmente é assim, de que tudo acontece dentro das leis divinas, dentro das leis que o nosso Pai de amor e bondade colocou para que nós pudéssemos trilhar num caminho seguro de progresso, trabalhando o amor sempre, né? No seu amar e servir, trabalhando esse amor maior, por um bem ainda maior para todos nós. E aí, chegando ao final do nosso estudo da noite de hoje, nós tiramos uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Ele faz aquela página de abertura para André Luiz, e lá nós tiramos um trechinho de uma fala de Emmanuel, que vem, assim, com tudo, exemplificar, né, esse sentido da vida, nos mostrar essa compreensão maior sobre o sentido da vida. E fica essa reflexão para todos nós. E Emmanuel nos disse assim: compreende pouco a pouco que o túmulo é a porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. E observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Emmanuel, na sua sabedoria, né, com toda a sua doçura de palavras, mas também com a sua firmeza, ao nos colocar a nossa responsabilidade, ele nos diz: compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. E observa que o seu estágio no planeta, o estágio que nós estamos atualmente, é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Então, nós somos viajores milenares no caminho do progresso. Estamos vestidos com essa veste hoje, para trabalharmos hoje, para fazermos hoje, para que o nosso progresso aconteça a partir de hoje. Então, somos viajores milenares nesse caminho do progresso. Sigamos em frente hoje, porque se seguirmos hoje, tudo acontecerá da maneira como nosso Pai Maior fez para que nós pudéssemos conquistar. Tudo será dessa forma, dessa maneira. Sigamos em frente, confiantes de que não estamos sozinhos e de que a espiritualidade boa e amiga está sempre ao nosso lado.
Então, muito obrigada, meus amigos. Um grande abraço para todos. Fiquemos todos envolvidos na doce e serena paz do Mestre Jesus. É com muita alegria. Nós desejamos uma boa noite para todos, um bom descanso, uma ótima semana e que possamos nos encontrar em breve, lá no salão do Amadeu Ferretti, com a graça do nosso Pai Maior. Então vou convidá-los à nossa prece final para que nós possamos nos despedir. Envolvidos na tua doce e serena paz, Mestre Jesus, nós agradecemos novamente pela oportunidade do estudo, pelo conhecimento que ora podemos ter contato, que possamos fazer da nossa caminhada no progresso o nosso melhor a cada novo dia, que possamos ser esses tarefeiros que tu esperas de nós, Senhor, ainda falhos, ainda imperfeitos, mas que buscam compreender o verdadeiro sentido da vida, para torná-la a cada dia uma nova oportunidade de recomeço. Que sejamos esses tarefeiros do amor, da bondade, de levarmos o teu evangelho a todos aqueles a quem pudermos ajudar. Envolve a todos nós, hoje, agora e sempre, e dá-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então sigamos em frente, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês, muitas saudades e até breve. Fiquem com Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 29 de novembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 23, os tormentos voluntários, pelo expositor Mateus Castro, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!